Bora, fiel, Corinthians eliminado na semifinal pro Novo Horizontino. Que sábado horrível, que sábado tenebroso, cara. Na moral, Dorival errou tudo. Já a começar pela escalação, em deixar o Memphis Depay isolado ali, com vários meio-campistas, a bola não chegava. Doído essa eliminação, mas agora é bola pra frente, pensar nas próximas competições. Comenta aí o que você achou da partida do Corinthians. Deixa o seu like pra você não perder nada do Corengão. Se inscreva aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora voltamos com a primeira semifinal do Paulista. Novo Horizontino 1, gol de Mike. Corinthians 0, eliminado, Eugênio Leal. O Novo Horizontino propôs um jogo de entregar a bola ao Corinthians e apostar muito na transição e velocidade. No início do jogo criou algumas situações. E aí, ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, o Dorival fez uma inversão, né? O Ranieri estava jogando como um terceiro zagueiro e à frente dessa linha de 3 estava jogando o Alan. Ele inverteu, ele trouxe o Alan para a posição de terceiro zagueiro e subiu o Ranieri para ajudar na marcação nessa faixa de campo, onde o Novo Horizontino estava levando vantagem. A partir daí, a bola ficou mais nos pés do Corinthians, o Corinthians cresceu, conseguiu criar jogadas como a gente está vendo aí, de troca de passe, de aproximação, de chegada na área, mas não chegou ao gol, não foi suficiente para chegar ao gol. Essa segunda metade do primeiro tempo foi controlada pelo Corinthians, que teve mais posse de bola quase que o jogo inteiro, né, João? Mas no segundo tempo aí já vieram outras modificações, as substituições começaram a aparecer. Aí mais uma jogada de transição rápida, que foi a jogada em que o Novo Horizontino apostou quase que o jogo inteiro, e sem a bola marcava muito. E alternava a marcação. Ora subia essa marcação, daqui a pouco voltava um pouquinho mais. Essa jogada logo no início do segundo tempo, um bom lançamento do Garro para o Bidon, e aí o goleiro saiu, o Jordi bloqueou a jogada, que era uma boa alternativa. E ficou nisso, né? Um jogo equilibrado, até que aos 30 minutos, o Novo Horizontino encontra uma jogada muito inteligente do Robson, seu centroavante. Robson sai da área, cai pela lateral direita ali, atrai marcação e faz uma inversão de jogo muito inteligente para o lateral esquerdo, o Mike, que aparece como elemento surpresa para finalizar. A gente vai ver a jogada daqui a pouco. Antes, um segundo tempo ali, muito brigado com o Novo Horizontino, saindo mais para o jogo. Desde o início do segundo tempo, ele abandona uma postura um pouco mais defensiva e resolve sair um pouquinho mais. E vai achar o gol e depois se tranca. É um ambiente muito difícil, embora ali você tivesse até mais torcedores do Corinthians do que do Novo Horizontino, mas é uma torcida muito próxima, o jogo fica muito quente. E o Novo Horizontino soube lidar com isso, mesmo em casa, jogando com maioria de torcida adversária, trabalhou muito bem a bola para chegar ao gol. A gente está vendo nesse lance aí justamente o cruzamento maravilhoso do Robson, que é o artilheiro do campeonato. Terceira assistência do artilheiro Robson no Paulistão, um dos destaques da competição. Sim, muito destaque. A gente já conversou com ele, inclusive, aqui nos programas da ESPN. Ele vem lá de trás, né, o Mike, por trás do André, que naquele momento é quem estava ali. Acabou pecando ali um pouco o André de não acompanhar até o final. Fazia um bom jogo, do Corinthians, mas acabou deixando o lateral infiltrar. Acontece, né? O Corinthians já tinha caído de produção. É um início de ano difícil para o Corinthians, porque jogou até 21 de dezembro, teve uma decisão da Supercopa que foi muito planejada e venceu essa Supercopa. O foco estava muito ali naquele jogo e nas últimas semanas vem sentindo o peso disso. Jogou mal semana passada contra a Portuguesa, salvo no último minuto pelo gol do Vitinho e depois nos pênaltis. E hoje acabou sendo insuficiente o futebol do Corinthians para chegar à final. Eu ia trazer até esse confronto contra a Portuguesa para o nosso papo, porque seria até difícil o Corinthians jogar pior do que o jogo contra a Portuguesa. Mas hoje, contra o Novo Horizontino, apesar de ter imprimido um volume melhor de jogo, fez pouco para se classificar, não foi, Eugênio? Fez pouco. Eu acho que tem muito mérito do Novo Horizontino nisso, né? É um time que soube entender, e aí mérito pro técnico. O Anderson Moreira é um técnico experiente, muito rodado, já passou aí por clubes grandes do futebol brasileiro, tem estado muito em Série B, mas ele soube fazer a leitura do jogo contra um técnico que é muito estrategista. O Dorival tem mostrado aí nos títulos recentes que o Corinthians conquistou que tem sabido lidar com as peças de que dispõe. Não tem tido o Yuri Alberto, que é uma peça importante para o Corinthians, ele se machucou. Eu acho que também dentro desse processo, nessa sequência de jogos, no início de ano muito puxado para o Corinthians, e eu acho que faltou um pouco mais de força naquele último terço, né? Porque você jogou com o Memphis, que não é exatamente um jogador agudo,
O Garro, que estava ali mais perto do Memphis, voltando muito. Então não tinha gente na área. Faltou mais gente na área. E aí o Corinthians não teve força para gerar um número maior de situações de gol. Daqui a pouco iremos diretamente para Novo Horizonte, onde Lili Nascimento vai trazer a repercussão da eliminação do Corinthians. E teremos também nesse Sport Center a coletiva de imprensa de Dorival Júnior, técnico do Corinthians. Falando em Dorival, é um fato que a dor de cabeça do treinador após a lesão do Yuri Alberto existe. É fato. Talvez seja o jogador mais importante de linha do Corinthians na temporada. É a melhor opção você tentar o Memphis como 9, assim como ele joga na Holanda? Muitas pessoas pediam para o Dorival tentar isso, Eugênio, mas hoje pareceu que o Memphis ficou um pouco isolado demais, né? A seleção da Holanda é um sistema diferente. Completamente diferente, né? E o Corinthians precisa de alguém mais agudo. Só que dentro das possibilidades do elenco hoje, você fica meio que limitado, né? Você pode testar, por exemplo, o Vitinho. Vitinho fez um gol Salvador semana passada. O Guinegão teve bons momentos ano passado, esse ano não consegue reproduzir. O Pedro Raul, muito criticado, é um jogador muito específico. Embora eu acho que hoje teria sido interessante se ele pudesse ter estado ali naqueles minutos finais. Joga uma bola na área, vai que, né? É um jogador de altura. O Memphis não é um jogador agudo. É claro que ele sabe finalizar, tem qualidade técnica para isso. Mas no Corinthians ele sempre funcionou bem fazendo essa dupla com o Yuri. Às vezes recebendo o passe, mas na maioria das vezes ele sendo o jogador que atua junto com o Garro na construção do lance para o Yuri finalizar. Faltou uma peça. É indiscutível que faltou uma peça, que o Corinthians sentiu falta dessa peça e acabou tendo o seu poder ofensivo muito diminuído, né, nessa reta final. E outra questão, né? Falamos já que o Corinthians teve muito foco na Supercopa. Para isso ele poupou ao longo do Campeonato Paulista muita gente e está tendo que decidir fora de casa. Decidiu no Canindé semana passada, decidiu hoje lá no Biase. Jorge Biase, outro estádio do Novo Horizontino. E talvez se classificasse, também disputaria uma final muito provavelmente com o jogo fora de casa, né? Contra o Palmeiras ou São Paulo. A gente sabe que o Corinthians tem um rendimento muito melhor quando atua na arena. Sim, verdade. Mas são situações que dificilmente você consegue lidar, assim, vou colocar o time principal em todos os jogos para fazer uma grande campanha, pontuação alta, mas ao mesmo tempo eu estou pensando aqui em ganhar a Supercopa, tem que saber dosar isso, ali já começou o Campeonato Brasileiro, tem que dividir, são muitos percalços. Enquanto isso a gente olha o Novo Horizontino, que é um time que já vem estruturado do ano passado de Série B, que teve férias, Sim. A Série B terminou um pouco antes da Série A, pôde se concentrar exclusivamente nesse início de ano no Campeonato Paulista, fazer uma boa campanha na fase de classificação e está colhendo os frutos disso. É o calendário que faz vítimas. Seja o Flamengo, seja o Corinthians hoje, vai acabando fazendo vítimas. Esses três times especificamente, férias, incluindo o Vasco, né? Incluindo o Vasco, que faz um início de ano péssimo também. Agora é o seguinte, Eugênio Leal, o Corinthians é o atual campeão paulista. Sim. Né? Vem de título de Copa do Brasil, de Supercopa do Brasil. Como você acha que vai reverberar a primeira eliminação? Porque o Corinthians vive uma lua de mel com a torcida. Sim. Até quando não joga bem, a torcida tem uma certa compreensão porque as taças estavam vindo. Como isso vai reverberar na torcida e como administrar agora esse calendário com Brasileirão, Libertadores? Vai ser complicado pro Dorival, né? Esse é o problema, né? Agora, pelo menos, vai ganhar folga. É o lado bom da eliminação. Sim. É difícil enxergar um lado bom numa eliminação. A gente já viu até um Santos um pouco menos cansado aí contra o Vasco no Brasileirão. Nem deu muito tempo porque foi um jogo atrás do outro, né? Mas agora vai ter uma folguinha o Santos também. Exatamente. Assim como o Corinthians vai ter agora, jogaria 2 vezes nessa semana, já respira, vê a recuperação dos jogadores que estão machucados, especialmente do Yuri. Os jogadores que estão numa sequência grande de partidas podem relaxar um pouquinho, recuperar fisicamente, psicologicamente também. E aí pensar ali na frente, a Libertadores vai demorar um pouquinho, foca agora no Campeonato Brasileiro. Pegar uma gordurinha, não acumula sofrer. Ponto, é isso aí, para ter uma força ali na frente. Ninguém quer ser eliminado de competição nenhuma. O Corinthians já ganhou um título esse ano, mas é impossível você ganhar todas. E, especialmente se você pensar lá na frente em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ano passado o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, teve força para chegar na Libertadores e no Brasileiro. Então é isso, faz parte, não vai ganhar sempre. A torcida precisa entender também que as circunstâncias não eram as melhores.
Aqui no Sport Center a gente promete, a gente cumpre. Vamos diretamente para o Biase, local da partida da vitória do Novo Horizontino por 1-0, com Lili Nascimento, que já está aguardando a coletiva de imprensa de Dorival Júnior. Lili, seja bem-vinda ao Sport Center. Quero saber o que só você viu diretamente do estádio in loco nessa eliminação do Corinthians. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Fala, João, um beijo pra você, pro Eugênio, a todos que estão acompanhando este Sport Center. Bom, eu tô olhando aqui a todo momento, porque daqui a pouquinho o Dorival deve chegar pra coletiva, né? A gente tá bem aqui na frente da mesa, é uma sala pequena, mas todos os jornalistas já estão aguardando aqui a chegada do Dorival. Até falar pra assessoria também, ficar à vontade se tiver que passar por aqui. Bom, foi uma festa grande, né, pro lado da torcida do Grêmio Novo Horizontino, depois que saiu o gol do Mike. Então os torcedores incendiaram o estádio. É claro que a fiel torcida também não parou de cantar, não parou de acreditar, como nós vimos, né? O Dorival fez algumas substituições, foi para o tudo ou nada nessa reta final, mas o Corinthians não conseguiu o gol para pelo menos levar a partida para a decisão nos pênaltis, né? As penalidades máximas. Então o Corinthians acaba eliminado do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino está na final, vai conhecer o outro finalista amanhã, depois da partida entre São Paulo e Palmeiras. Mas o que eu te falo é que pro lado do torcedor corintiano, digamos que não há revolta, tá? Não há revolta, muito pelo contrário, o torcedor apoiando. É claro que tem a chateação pela eliminação, mas aí o torcedor entende, né, que o Corinthians vem de 2 últimos títulos e fica a chateação por ser eliminado do Campeonato Paulista, pelo torcedor ter acreditado, comparecido aqui ao estádio. O Corinthians de fato não conseguiu aí essa classificação tão esperada, né? Foi o último campeão paulista com o técnico Ramon Dias e agora acaba eliminado da competição nesta semifinal. Então o torcedor sai bem chateado aqui do estádio. Em contrapartida, eu pude ver uma festa gigantesca pro lado do Novo Horizontino. A gente estava na área da imprensa ali, nas cabines, e aí quando foi o apito final, muitos torcedores passaram, gritando, se abraçando, chorando. Afinal, né, depois de 36 anos, o Novo Horizontino volta a uma final de Campeonato Paulista. Então, de fato, tem que ser comemorado, mas é aquela história, né? Enquanto uns riem, outros choram. Dessa vez a situação ficou ruim pro lado do Corinthians, que foi eliminado aí do Paulistão. João. Pois é, Lili, classificação com méritos desse Novo Horizontino, que faz uma campanha, a melhor campanha do Campeonato Paulista. Agora, Lili, se o Dorival chegar, a gente para, né? Permissão pro homem falar, mas eu quero te fazer uma perguntinha antes do treinador do Corinthians se adentrar aí ao recinto no estádio. Inclusive o assessor de imprensa ali, o Vinícius, está falando com a Lili, passando alguma informação, assessor de imprensa do Corinthians. Ela tá prestando atenção nele, prestando atenção em mim, vai dar um bug na cabeça da Lili. Deixa ela escutar. Ele tá falando. Quando ele terminar, você chama de novo. Eu ia perguntar pra Lili se ela tem alguma boa notícia pro torcedor após uma eliminação, a questão do mercado, porque só se fala do Lingard, ou se ela tem uma má notícia a respeito da venda do André para o Milan. Já tá pronta ela. Dá pra falar, Lili, sobre mercado alvinegro? Sim, só rapidamente, o Vini só veio avisar que daqui a pouquinho o Dorival tá chegando, a sala é pequena, a gente vai ter que abrir um pouquinho de espaço e que eles terão que ir rapidamente para o aeroporto, então será muito rápido, que a zona mista será lá no gramado. Bom, resumindo a questão aí do André, né? O André que foi substituído aí no final da segunda etapa por ação do André Hernando, Bruno Andrade, do Felipe Silva, é de que realmente o Milan fez uma proposta que o Corinthians está estudando, é uma proposta interessante, ainda não teve ali a certeza, a assinatura do Osmar Stabile, do presidente. E aí, o ao vivo, tudo acontece. O Dorival tá chegando agora aqui. Pois é, galera, terminou em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Pois é. Eu não vou romantizar a derrota como muitos adoram em rede social, não. Pra mim, essa eliminação do Corinthians é uma vergonha. Nada contra o Novo Horizontino. Tá fazendo um excelente campeonato. Não é à toa que os caras estão 100% dentro de casa e agora foram pra final do Campeonato Paulista. Mas é inadmissível um time com investimento e estrutura que o Corinthians tem perder essa classificação para um time do interior, pessoal. E isso não é ser arrogante, não. Isso é uma constatação de fato. Eu não romantizo também o tal cansaço de jogadores, para tentar inventar uma desculpinha aqui para justificar o injustificável. Temos praticamente 1 mês e meio que esses caras estão jogando e antes dos jogos decisivos ainda são poupados, como foram poupados aí contra a Portuguesa e foram poupados hoje novamente contra o Cruzeiro para encarar a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Então o time foi incompetente, cara. Aí vão falar, mas criou as melhores chances do jogo. Sim, criaram, mas não fizeram porra nenhuma, desperdiçaram. E cara, na boa, novamente fazendo um jogo morno, resolveram correr quando tomaram gol.
Aí entra aquele negócio mais do desespero do que jogada trabalhada, cara. Contra a Portuguesa já foi assim. Aquele Deus nos acuda no final. E ó, acho que o Dorival começou mal no Corinthians, conseguiu dar uma volta por cima, mas novamente errou hoje também. Montou um time aí que não correspondeu, cheio de meio-campistas ali, deixando o Memphis praticamente sozinho o jogo inteiro. E aí quando resolveu mudar, mudou mal também, mexeu errado. E eu acho que a torcida tem que valorizar sim, de vez em quando o Corinthians consegue vencer um adversário, na marra, sabe, naquele gol no último minuto, aquele gol chorado, aquela vitória suada, mas a gente não pode transformar todos os jogos numa batalha. Principalmente quando a gente pega um time do interior como esse de hoje, que jogaram somente por uma bola. E eu não tô aqui para menosprezar o Novo Horizontino, não vou tirar o mérito. Eles jogaram de forma estratégica, mas hoje o Corinthians foi ridículo. Novamente foi ridículo. Então, jogadores, tomem vergonha na cara, porque a gente sabe muito bem que vocês, quando querem, conseguem jogar. E hoje, novamente, vocês empurraram com a barriga. Mano, você é louco, velho. Que eliminação horrível, cara. Na moral, mano. Dá até pra entender um pouco, assim, falando, cara, o time tá jogando muitas competições, praticamente não teve férias. O Novo Horizontino aí teve férias, se preparou pro Campeonato Paulista, sossegadinho. Então, cara, é chato ser eliminado, a gente fica bravo. Mas agora é pensar pra frente, dane-se Paulista aí. Quem perde é só a competição. Vai ter uma final lixo, uma final sem audiência. Pergunta para as televisões se elas preferem um Corinthians e Palmeiras na final ou um Palmeiras e Novo Horizontino que tá se desenhando aí pra final. Que não vai dar audiência, não vai dar retorno financeiro. Então só quem perde é a TV, né? Então isso agora é focar no brasileiro. Os caras falaram que a Libertadores é mais pra frente, né? Então dá pra criar uma casca aí no Brasileirão. Só não gostei no segundo tempo ali, cara. O Dorival vai e me tira Breno Bidon e Garro ao mesmo tempo pra colocar Pedro Raul e Dieguinho, cara. Dieguinho também que entrou no. Pelo amor de Deus, errou tudo, cara. Errou tudo. Pedro Raul, como sempre, é um cone dentro de campo. Acho que até um desrespeito com o cone, né? Se a gente colocar um cone ali, vai fazer mais coisa que o Pedro Raul, cara. O, o Pedro Raul nem pra função de cone serve. Então é eliminação chata, doída, mas agora é juntar os cacos e bola pra frente, mano. Comenta aí o que você achou. Ah, ainda tem outra, né? André vendido a preço de banana pro Milan. Se fala em 16 milhões de euros. O Fabrício Romano, que é um setorista internacional, dos melhores do mundo, falou que é 12 milhões de euros. Cara, que vergonha. Ô, na moral, praticamente doaram o André pro Milan. Toma aí, Milan. Marcelo Paz vai ter que explicar muito. Ele e o senhor Osmar Stabile aí, por essa venda ridícula do. Ontem a gente estava discutindo, cara. 25 milhões de euros era pouco pelo André, que a Juventus parece que teria oferecido, sinalizado. Aí vende por 16 milhões de euros, que pode ser 12, 13. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.